Olá pessoal, então o que é o formulário Google, né? O formulário Google ele é utilizado para coleta de dados e pesquisas de maneira online e simplificada. Então, por exemplo, ó, no site aqui que fala um pouco da ferramenta, no site do Google, fala o seguinte, ó, então colete respostas rapidamente, planeje sua próxima viagem de acampamento, gerencie inscrições em eventos, prepare uma enquete rápida, colete endereços de e-mail para enviar um boletim informativo, crie um questionário e muito mais, né? Pesquisas com estilo, use sua própria foto ou logotipo para que os formulários, escolha as cores certas e monte um formulário personalizado, né? Ou escolha a melhor opção entre um conjunto de temas selecionados. Perguntas e respostas personalizadas, né? Então vários tipos de perguntas que você pode fazer, né? Escolha entre várias opções de perguntas de múltipla escolha, a listas suspensas e escalas lineares. Adicione vídeos, né, imagens do YouTube ou incremente as coisas com a navegação de páginas e lógica de ramificação de perguntas. Dá para ser enviado para o celular também, né? Ó. Crie ou responda ainda de um lugar para outro. Além de ter um belo visual, o formulário é ágil. Com ele é fácil criar, editar e responder a formulários em telas grandes ou pequenas. A questão da análise dos dados, estatísticas depois, a organização e análise. As respostas às pesquisas são coletadas de forma organizada e automática no formulários, com informações e gráficos em tempo real. Para fazer ainda mais com os dados, visualize tudo no planilhas, tá? Trabalhe em equipe, tem uma opção de você trabalhar colaborativamente também. Adicione colaboradores para qualquer pessoa, como amigos, colegas de turma ou colegas de trabalho. Monte a pesquisa com você, com documentos, planilhas e apresentações, ok? Então esse é um panorama geral que a gente vai ver aí no módulo que está se iniciando. Olá pessoal, então vamos dar início ao módulo 3. No módulo 3 nós vamos tratar da ferramenta Formulários Google, tá? Essa ferramenta nós vamos utilizar depois para elaborar as avaliações online com correção automática. Então, inicialmente eu vou apresentar os aspectos gerais, né, da ferramenta, explicar sobre algumas coisas, algumas configurações, a questão da parte do layout e tudo mais, tá? Então vocês podem perceber que eu estou já com a minha conta Google aberta, estou no e-mail, né? Estou no Gmail. Nós vamos acessar então o Drive, tá? Então aqui no quadradinho, no canto superior direito, nós vamos em Drive e vamos acessar aqui através do botão novo, né? Nós vamos ali no opção mais e vamos no formulário Google. Então aqui é o layout inicial da ferramenta, tá? Que possibilita a gente produzir formulários para pesquisa, para coleta de dados de forma geral, né? E é onde também vamos utilizar para elaborar as avaliações online, tá? Vou começar colocando o nome aqui, né? Então, aqui em cima no canto superior esquerdo, clica ali e já dá um nome para esse formulário. Então vamos colocar aqui avaliação 1, tá? Clica fora em qualquer lugar aqui, tá? Você vê que automaticamente ele vai puxar
o nome do formulário para o nome aqui, título do nosso formulário. Não necessariamente o nome, que é aquele que vai aparecer no arquivo lá no Drive, que é esse aqui que está à esquerda, precisa ser igual ao título do formulário. Então eu posso vir aqui, por exemplo, colocar barra 2018 para diferenciar, tá? Então o meu nome do arquivo é o que aparece à esquerda aqui em cima. E o título do que vai aparecer para as pessoas que forem preencher o formulário é esse daqui. Não necessariamente os dois precisam ser iguais, tá? Então, aspectos gerais aqui do formulário, tá? Aqui em cima, à direita, vamos começar por aqui, né? Eu pulei esse ícone aqui, que é complementos, porque ele só vai aparecer quando você instala algum tipo de complemento no seu formulário, tá? Então, possivelmente, quando vocês acessarem a primeira vez, isso aqui não vai aparecer, tá? Então, não dá pra gente, por conta do tempo e tudo mais, explorar de forma profunda todos os recursos que o formulário pode oferecer. A ideia do curso e a minha ideia nesse vídeo é mostrar os aspectos gerais de forma a que vocês consigam depois dar prosseguimento, né? Fazer experiências, né? Descobrir outras coisas. Então, mostrar o básico para que vocês tenham condições de começar a mexer na ferramenta, né? Então, aqui vai aparecer, provavelmente, a primeira coisa que vai aparecer aqui em cima para vocês é a paleta de cores. Aqui na paleta de cores, você pode escolher, por exemplo, o tema, a cor do seu formulário, né? Então, se você escolher uma cor, vou colocar o verde aqui, tá? Ele vai mudar o layout da tela, né? Mas eu posso também colocar, aqui se você ver, fazer o upload de uma imagem pré-definida ou uma imagem que esteja no seu computador. Então, por exemplo, aqui vamos escolher essa aqui, por exemplo. Você clica em selecionar, automaticamente ele vai mudar o layout, ok? Então, para isso que serve, tá? Este olhinho, que quando você posiciona o cursor do mouse sobre ele, né, ele vai aparecer ali, é o visualizar. Aqui ele vai mostrar para você, né, quando você clicar ele vai abrir uma outra aba ali no Drive, no navegador, para mostrar para você como vai aparecer para a pessoa que for preencher. Então, se você clicar aqui, ó, como ainda não tenho nada, só está ali, né, pergunta 1, que está sem título, como opção 1, que é o que está aqui, ó, por exemplo, né? Então, aqui é aqui onde há muita confusão. Às vezes a pessoa está fazendo a edição, clica lá no visualizar, que é essa forma aqui, e ela tenta fazer a edição aqui através do visualizar e não vai conseguir. Então a ideia é fechar essa abinha do visualizar e voltar para a edição. Então clicou aqui, abre uma outra aba, vai visualizar, olhou, não tá assim, tá bom, não tá, você fecha e retorna ali para a edição, tá? Bom, aqui em seguida tem uma engrenagem, que é o símbolo de configurações, né? Vou clicar para a gente dar uma olhada. Isso aqui nós vamos fazer depois que tiver terminado o nosso formulário, tá? E a mesma coisa para o enviar, tá? Bom, então vocês podem perceber aqui, ó, então não tem ainda nada no meu formulário. Tem aqui o título, né? Estamos em perguntas. Aqui é a primeira pergunta até a pergunta sem título, tá? Aqui aparece um menuzinho lateral, que é aqui através desse menuzinho que nós vamos fazer toda a parte de edição do nosso formulário, tá? O primeiro botãozinho é adicionar uma pergunta. Então é aqui que eu vou clicar para adicionar perguntas ali, tá? O segundo é para adicionar um título ou uma descrição, que às vezes dentro do seu formulário pode haver muitas perguntas ou perguntas de outra natureza. Então você pode fazer divisões, subdivisões dentro do formulário para ficar mais bem organizado. Então é esse botão que você vai utilizar. Adicionar uma imagem é aqui nesse botão que você vai fazer para adicionar uma imagem. Às vezes você quer fazer uma questão, quer colocar uma atividade e precisa que tenha uma imagem para fazer uma análise, por exemplo, de imagem, uma pergunta com base em alguma imagem, tá? E a mesma coisa, você pode adicionar um vídeo no botão abaixo, pode adicionar um vídeo também,
tá? Para que a pessoa assista o vídeo e a partir daí responda algum tipo de pergunta, tá? Desculpa. Adicionar uma sessão é quando você, por exemplo, tem inúmeras perguntas. Por exemplo, vamos supor que você faça um formulário que tenha 30 perguntas, né? Para que ele não fique uma coisa muito comprida, você pode separar essas 30 perguntas em 10, por exemplo, fazer 3 páginas de 10. Então, cada sessão que você adicionar é uma página que será adicionada ao seu formulário, tá ok? Mas vamos lá, mostrar os aspectos gerais aqui da ferramenta, tá? Então aqui ele já começa com uma pergunta. Eu clicando na pergunta, eu vou colocar o título da pergunta, tá? Pergunta 1, por exemplo, né? Na pergunta 1, ele te dá uma opção aqui, né? Além da opção de adicionar imagem, você pode adicionar uma imagem direta na pergunta, clicando nesse botão aqui, tá? E aqui é onde você vai escolher o tipo de pergunta, tá? Então, clicando aqui, você tem os tipos de perguntas com que o formulário trabalha. Então, o formulário trabalha com resposta curta, como, por exemplo, um campo nome. Você vai colocar a resposta curta. Trabalha com o tipo de pergunta parágrafo. Ele abre um espaço maior, né? Para que a pessoa escreva, por exemplo, o que ela achou de um curso, por exemplo. Ela vai colocar suas considerações, vai escrever. Múltipla escolha. Um exemplo, a gente pode pensar nos testes, nas questões para avaliação. Caixas de seleção, é a mesma natureza do múltipla escolha, só que ao invés da múltipla escolha a pessoa poder escolher uma só alternativa. A caixa de seleção, ela pode escolher várias situações, né? Então, como por exemplo, eu faço uma pergunta assim, o que você gosta de fazer nas horas vagas? Então, eu posso colocar as opções, gosto de assistir TV, gosto de ler um livro, gosto de dormir, né? E assim por diante. Então, ela pode escolher, gosto só de assistir TV, ou pode escolher as 3 opções que eu falei, né? Então, são as caixas de seleção. A lista suspensa, é o seguinte, você vai colocar opções como, por exemplo, escolha a turma, né? Escolha a sua turma. E você pode colocar lá, sexto A, B, C, sétimo A, B, C, oitavo A, B e C. E quando a pessoa clicar nessa caixinha, vai abrir uma lista onde ela vai escolher, como se fosse um menuzinho, né? Essa próxima opção aqui, o upload de arquivo, ela é nova, né? Não faz muito tempo que foi disponibilizada. Aqui é para você colocar uma pergunta que dá a possibilidade para a pessoa que estiver respondendo enviar um arquivo para você, né? Então, por exemplo, você pode fazer uma atividade assim, que o aluno envie um arquivo no formato, no editor de texto, no Word, com o resumo do vídeo que você assistiu no link, determinado link, por exemplo. A pessoa vai fazer um resumo lá, né? Daí fica muito grande para ser um campo parágrafo, né? Porque o parágrafo seria um parágrafo, daí seriam vários parágrafos, ser um texto um pouquinho maior. Então ela faz o texto lá no Word, ou seja, lá onde for, qualquer outro editor de texto. E aqui nessa pergunta é aberta a possibilidade de ela enviar esse arquivo para você, né? A escala linear, por exemplo, vamos clicar aqui para você ver. Vou colocar aqui escala linear para mostrar. Então, por exemplo, a escala linear, você pode colocar aqui uma escala linear de 1 a 10, né? Vou clicar no visualizar para vocês verem o que se trata a escala linear. Então, você pode fazer a pergunta como se fosse um termão. Até que ponto, né? Em que medida você gostou do curso, por exemplo, né? Sendo 1 não gostei, sendo 10 gostei muito, né? Ela pode colocar uma escala de 1 a 10, qual é a sua consideração em relação ao curso, escolhe uma escala, né? Tá? Essa é a escala linear. A grade de múltipla escolha e a grade de seleção são opções que são campos de entrada, como por exemplo, você tem uma coluna e uma linha, tem opções na coluna e opções na linha. Então, por exemplo, de acordo com cada item, você vai de cada linha, né, cada situação, você vai avaliar se foi bom, se foi ruim, se foi bom, se foi ruim, ou se é regular, por exemplo, 3 opções. Foi então bom, regular ou ruim, né?
Daí você vai fazer as considerações com respeito a isso. A mesma coisa que grade de múltipla escolha, grade de múltipla escolha e grade de caixa de seleção. A diferença é que a múltipla escolha é uma resposta só e a caixa de seleção, como visto aqui a caixa de seleção, você pode escolher várias opções, tá? Vai ficar mais claro esses campos quando vocês estiverem fazendo o exercício que eu propus, por exemplo, lá no ambiente, tá? Vocês vão fazer um formulário na tarefa e nesse formulário vocês vão utilizar cada um dos tipos de perguntas que estão aí, tá? O tipo data, né, para inserir uma data, e o tipo horário para inserir um horário, tá ok? Só voltando um pouquinho aqui no título, né? Vocês viram que está escrito aqui a descrição do formulário, né? Na descrição do formulário, são informações que vão inserir a respeito do formulário, né? Por exemplo, avaliação 1 2000. Esta avaliação se refere ao conteúdo tal do bimestre tal, da disciplina tal. Aí você pode fazer uma explicação breve do que se trata, quais são os objetivos desse formulário, tá ok? Voltando aqui, clicando na pergunta número 1, né? Eu não quero essa pergunta, por exemplo. Vocês viram que tem algumas opções aqui embaixo, né? Por exemplo, tem o lixo, para excluir, para duplicar. Tornar essa pergunta obrigatória ou não, ou seja, se a pessoa não responder a pergunta, ela não consegue enviar o formulário para o proprietário. Okay? Então, é uma pergunta obrigatória, tá? E dependendo do tipo, aqui nesses 3 pontinhos, né, vamos dizer assim, dependendo do tipo de pergunta, né, que vocês escolherem aqui, quando você clicar aqui nesses 3 pontinhos, ela vai te dar algumas opções, né, ok? Para movimentar as perguntas, né, não necessariamente você precisa fazer as perguntas na ordem, né, pode ser que você esteja elaborando um formulário e depois você queira mudar a ordem das perguntas, né? Então é aqui nesse local aqui, ó, quando você posiciona o cursor aqui em cima, né, que ele muda o formato dele, fazendo essa cruzinha com setas aí na ponta, é nesse lugar que você vai clicar e segurar para poder arrastar as perguntas para cima ou para baixo. Então não necessariamente a ordem que você fizer precisa ser a ordem que você vai enviar. Você pode fazer essa alteração depois. Okay? Vamos dar uma passadinha nos tipos de pergunta para vocês verem. Então, resposta curta, por exemplo, uma pergunta do tipo nome, a pessoa vai inserir o nome. Tá? Texto de resposta curta. Tá? Quando você clica aqui obrigatório, então essa pergunta torna-se obrigatória. Tá ok? Então, por exemplo, aqui, quando você clica aqui, você pode escolher uma descrição na pergunta para explicar. Por exemplo, você quer que a pessoa escreva o nome completo. Então, aqui, escreva o nome completo sem abreviações, por exemplo, ok? Deve aparecer para ela. O que mais que tem aqui? Tem validação de resposta também. O que é isso, validação de resposta? Essa resposta curta, eu vou dar um exemplo, tá, de uso. Você pode pensar que é uma pergunta do tipo, por exemplo, texto estipular um comprimento, por exemplo, tá? Um comprimento e tudo mais, tá ok? Então você pode fazer isso daí, né? Aqui na validação, tá? Vou colocar aqui texto, né? Daí você vê que alterou aqui também o que pode acontecer. E você pode colocar, por exemplo, que é um endereço de e-mail. Então você muda aqui para e-mail, por exemplo, né? Você coloca aqui e-mail e vem aqui e fala que é um endereço de e-mail. Quando você colocar isso, automaticamente, quando a pessoa que estiver preenchendo o formulário, estiver digitando, o próprio formulário vai fazer uma verificação se aquele endereço, aquilo que ela escreveu lá, é parecido, né? Contém características de um endereço de e-mail, tá? Então, nada aqui, vou colocar só texto mesmo, né? Tipo texto, né? E não vou colocar nada. Daí você pode colocar também, configurar o texto de erro e tudo mais, tá? Então não vou me aprofundar muito nisso, que depois vocês terão tempo para fazer esse aprofundamento e qualquer dúvida estou à disposição também, tá? Então uma pergunta do tipo nome, ok? Resposta curta é obrigatória. Vou acrescentar uma pergunta, vamos lá.
Então, por exemplo, a próxima pergunta é parágrafo, né? Então, colocar parágrafo aqui, vamos colocar a pergunta. Quais os motivos que te levou a se inscrever neste curso? Então é uma resposta aberta, dissertativa, né? E requer um espaço maior. Então, por exemplo, tá? Parágrafo, vou colocar aqui é obrigatória também, ok? Vamos fazer uma próxima pergunta. A próxima pergunta é do tipo múltipla escolha. Vamos lá. Como está o tempo hoje? Daí vou colocar aqui na opção 1. Clica aqui na opção 1. Vou colocar nublado. Tá vendo que eu posso, em cada uma das opções da múltipla escolha, ou seja, nas alternativas, inserir uma imagem, ou seja, as alternativas podem ser no formato de imagem também, tá? Vou clicar aqui na próxima para inserir a opção número 2. Ensolarado, chuvoso, ok? Vou colocar aqui obrigatória também, tá? Lembra aquilo que eu respondi para você, eu quero mudar a ordem, vem aqui, ó, você consegue arrastar, tá, para cima ou para baixo e assim, vice-versa, pode mudar a ordem das perguntas, ok? Eu quero excluir uma alternativa, vem aqui o x exclua, né, exclua a alternativa, tá? Vamos inserir mais uma pergunta. A próxima pergunta é do tipo caixas de seleção. O que você gosta de fazer nas horas vagas? Ler, dormir, assistir TV, ok? Acho que tá bom, né? Deu para entender. Mesma coisa, podem ser imagens e tudo mais, né? Vamos deixar obrigatória. A próxima, vamos ver que tipo que é. Caixa de seleção, lista suspensa. Por exemplo, aqui em que cidade em que você mora? Dois pontos. Lista suspensa, primeira opção, Agudos, Bauru, Lençóis Paulista, Piratininga, sei, bem, deu para entender também. Vamos colocar que é obrigatória. Qual que é a próxima? Tipo, viu que eu acrescentei, pergunta, não quero, vou excluir. Vou acrescentar novamente, entendeu? Então, exclui lixinho, mas insere, ok? Eu fiz o piloto de arquivo, eu não vou fazer isso aqui, vou fazer escala linear, tá? Vou colocar aqui, em que medida você gosta de ir ao supermercado? Aqui me veio a cabeça agora, gente. Ok? Então, uma pergunta, vou colocar na escala de 1 a 5 mesmo, vou deixar aqui um marcador 1, que é opcional, você não precisa ser marcador, mas você pode colocar, por exemplo, uma ajuda. Então, 1, não gosto. 2, adoro. Supermercado. Eu não gosto de supermercado não, tá? Então uma pergunta aqui, tá ok? Vamos ver como tá ficando nosso formulário. Dar uma verificada se é isso mesmo que a gente quer aqui. Então, vamos olhar, visualizar.
Ó, nosso formulário tá ficando assim, ó, nome, tá vendo? É assim que ele tá aparecendo. Então, resposta curta, resposta longa, um parágrafo, múltipla escolha, caixa de seleção, aqui lista suspensa, tá vendo? Aqui é o termômetro, né? Então aqui a pessoa vai escolher, entendeu? Tá tudo aqui. E o asterisco na frente vermelho significa que são respostas obrigatórias, ou seja, não pode deixar nenhuma sem responder, ok? Então fechei a visualização, vou voltar para a edição. Bom, então o próximo tipo de pergunta, deixa eu ver quais a gente está em escala linear. Primeiro vamos inserir uma pergunta, né? Então vamos lá no mais, adicionar uma pergunta. O próximo é grade de múltipla escolha, tá? Vamos fazer o exercício, eu acho que deve ser o mesmo exercício aqui, vou usar como suporte aqui. Acho que é o mesmo exercício que está disponível para vocês realizarem no ambiente, tá? Então, pegado aqui de um arquivo que eu tenho, assinale a opção mais adequada com relação à afirmação em cada linha, tá? Daí eu vou copiar isso aqui, volto lá para o meu formulário, para edição do formulário, colo, tá? E vamos ver o que a gente vai colocar para cada linha. Essas aqui são opções de cada linha. Sala de aula do curso. Vou colocar na linha 1, colo. Próxima opção, instalações de higiene, copiar, colo. Próxima opção, recursos de apoio são adequados e funcionam bem, copiar. Isso são todas as linhas, vocês vão entender já como que isso vai ficar, tá? Colar. Vou colocar só esses três para a gente ilustrar, tá? Nas opções das colunas, então temos as linhas, temos as colunas aqui. Nas colunas a gente vai colocar as avaliações, né? Ruim, regular, bom e ótimo. Então, ruim, outra opção, regular, bom e ótimo, ok? Vou colocar obrigatória, que é exigir uma resposta em cada linha, tá? E vamos ver como que ficou isso aqui, para a gente entender como funciona. Olha aí, é assim, tá? Então, em cada linha vai ser avaliado ruim, regular, bom e ótimo. Então, a sala de aula adequada para o curso é ruim, é regular, é bom, ótimo. As instalações de higiene é ruim, é regular, bom e ótimo, entendeu? Então, isso que é resposta de múltipla escolha. Lembrando que nós estamos no modo de visualização. Então, vou fechar aqui, vou voltar para o modo de edição. Ok? Vamos inserir mais uma pergunta. A próxima é do tipo data. Posso colocar uma data. Vou jogar aqui. Qual o dia do seu aniversário? Tá? E posso colocar obrigatória também. Tá? E a mesma coisa para o horário, mas acho que já deu para vocês entenderem, tá? Então, por exemplo, eu posso colocar esse aqui tipo data lá depois do nome. Vamos levar lá depois do nome, ó. Estou movimentando, lá. Lembrando que eu estou segurando naqueles três pontinhos lá. Então, vou levar até encontrar o nome. Ó, o nome chegou. É para baixo do nome, então eu vou soltar aqui, tá vendo? Ficou para baixo do nome. Ali, deixa eu voltar aqui, pulou. Tá? Vamos visualizar. Lembrando que é lá no olhinho. Nosso formulário ficou, então, assim, ok? No próximo vídeo eu vou explicar para vocês, então, aqui, né, como fazer as configurações e o envio, ok? Até daqui a pouco.